Pergunta: se os profetas foram divinamente inspirados por Deus, não seria, porventura, a lei de Moisés um arquétipo do próprio Cristo? Pense e raciocine. Por que a pergunta? Porque se de fato for, entramos em um terrível dilema, pois no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículos 9 ao 10, está escrito: E foi preceptado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás. Foi expulso o acusador de nossos irmãos, o qual diante de Deus os acusava de dia e de noite. Pergunta: quem exatamente é este grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás? Pois está descrito que ele é o acusador. E há um único acusador acusando os seres humanos diante do Pai. E vamos ver agora exatamente quem é este acusador. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 45, Jesus nos dá a resposta afirmando: Não penseis que vos acusarei diante do Pai. Quem vos acusa é a lei de Moisés, em que tendes depositado a vossa confiança. Pode parar por aqui. Então, a lei de Moisés é o arquétipo de Satanás. Satanás é o acusador. O acusador é a própria lei de Moisés. Bingo, meu querido amigo. Veja as máscaras caindo. Veja exatamente o véu sendo removido diante dos teus olhos. O acusador, o diabo, é justamente a lei de Moisés. Foi através da lei de Moisés que entrou o pecado no mundo. E através do pecado a morte. Conforme consta no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 6 e 7, onde está escrito que a lei de Moisés, ela mata. Com letras sobre pedras foi gravado o ministério que trouxe a morte. A morte entrou no mundo através de Satanás, através do diabo, através do acusador, que é a lei de Moisés. Agora veja, que interessante. A lei de Moisés é a própria expressão do Filho. Isso significa que a lei de Moisés é o próprio Cristo. Pois quem inspirou divinamente os profetas foi o próprio Cristo, conforme consta no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículos 10 a 11, aonde diz o Espírito de Cristo que estava neles. Então, o ministério da lei é o ministério do Filho, o ministério de condenação e morte. Isso te escandalizou? Veja, meu amigo, o próprio Jesus afirmou que uma casa dividida não subsiste. Bom, se Deus estava dividido entre o ministério da letra que mata e o ministério do Espírito que vivifica, podemos entender perfeitamente porque a lei teve que cair, ou seja, o ministério do Filho teve que cair para ser levantado o ministério do Espírito, até porque está escrito no livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 18, assim o mandamento anterior é anulado, por causa da sua fraqueza, pois a lei jamais conseguiu aperfeiçoar coisa alguma. Sim, o ministério do Filho foi anulado. Isso te escandaliza? Veja, meu amigo, no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 4, está escrito: porque o fim da lei é Cristo. Sim, mas como? Se o próprio Cristo é a própria lei. Preste atenção neste mistério. No livro de Gálatas, capítulo 3, versículos 24, está escrito: a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Como eu afirmei, é um arquétipo. Aqui está a dualidade inserida na mesma pessoa de Cristo. É um padrão, é um modelo que está se desdobrando no espaço-tempo. Isso não ficou restrito à geração dos apóstolos ou dos profetas. Isso está se cumprindo neste exato momento. Neste caso, a lei de Moisés foi a estrela que brilhou no período da noite espiritual. Mas ela precisou cair, ser removida como sistema de salvação para que o sol da justiça, a graça, assumisse o controle total. A lei de Moisés foi a estrela que brilhou durante a noite, a escuridão espiritual. Mas o sol da manhã precisava brilhar. Mas para brilhar, essa estrela teve que cair. Agora veja exatamente quem é essa estrela. Veja por você mesmo, se não estamos falando de Cristo. Livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 16, está escrito: eu sou a raiz de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O próprio Cristo afirmou que ele é a resplandecente estrela da manhã, que é, por sua vez, uma representação da lei de Moisés.
Você não concorda? Então veja por você mesmo o que consta no livro de Isaías, capítulo 14, versículo 12, aonde está escrito: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Como fostes lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Quem caiu por terra foi a lei de Moisés, dando lugar assim ao ministério do Espírito. Por quê? Com letra sobre pedras foi gravado o ministério que trouxe a morte. A lei teve que cair, pois ela não estava aperfeiçoando coisa alguma. A lei era uma representação do próprio Cristo. Cristo estava dividido entre o bem e o mal por causa da justiça da carne, pois a lei é um mandamento carnal. Lei de mandamento carnal é a lei mosaica, a lei de Moisés. Com letra sobre pedras foi gravado o ministério que trouxe a morte. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Deus estava dividido entre o bem e o mal por causa do entendimento da carne. Por isso, o símbolo do batismo, morte do velho para ser estabelecido o novo. Não há espaço para dualidade. Não, meu amigo. O velho não pode se unir ao novo. O velho morre, ele fica nas águas no batismo. O que sai das águas é o novo. O ministério do Espírito. O ministério da lei deve ruir. Você ainda não entendeu? Veja o que consta no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos 25. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Deus continuasse exatamente debaixo da lei de mandamento carnal, debaixo da lei de Moisés, o ministério do Espírito nunca poderia subsistir, pois ele estaria dividido entre o bem e o mal. Foi isso que aconteceu no passado. E até hoje se vê dentro das igrejas. Deus dividido entre o bem e o mal. Deus dividido entre o Espírito e entre a letra. Ao mesmo tempo que ele é amor, ele é a justiça que condena. Veja, meu amigo, o que consta no livro de Isaías, capítulo 45, versículo 7. Veja se Deus não estava dividido no antigo pacto. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Está vendo? Como Deus poderia subsistir se ele era o mesmo que estava fazendo o bem e o mal? Preste atenção, meu amigo. No livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 39, está escrito, veja agora, que eu sou eu quem mato e faço viver. Aqui está a dualidade inserida na pessoa de Deus. Sim, Cristo é quem estava matando. No Velho Testamento, através do entendimento da carne. Mas isso é uma distorção da realidade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três são santos. O que pega aqui é que a mentalidade da carne distorceu a verdade de Deus, transformando a verdade do Criador na mentira da carne. Deixe a lei de Moisés para trás. Ela nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Mas chegando a Cristo, o aio é desfeito. No livro de Deuteronômio, capítulo 3, versículo 19, está escrito: hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Está vendo? Como na geração dos apóstolos, assim como na geração dos profetas, era Deus quem fazia o bem e o mal, a bênção e a maldição estavam nas mãos de Deus. Como? Através da lei e através da graça. A lei, ela é uma representação da própria maldição, seja considerado maldito todo aquele que está debaixo da lei. Então, o ministério da lei teve que cair. E a lei de Moisés era uma representação no passado do próprio Cristo. A estrela da manhã, sim, meu amigo, essa estrela que brilhou na noite espiritual, ela teve que cair para que o sol da justiça brilhasse através do ministério do Espírito. Aquele que criou o paraíso é o mesmo que criou o inferno. Como pode? Bom, dentro do entendimento do ministério da morte, faz todo sentido. Pois através da escuridão espiritual que foi ministrada à lei, os seres humanos distorceram a verdade de Deus, transformando exatamente o Deus espiritual na mentira da carne.